Alguma vez na vida a gente se sentiu completamente cercado, sem saída? Pois é, hoje a gente vai explorar uma oração que nasceu exatamente nesse lugar, num dos momentos mais sombrios que alguém poderia enfrentar. É um grito de angústia bem real, sabe? De um rei em fuga, traído pela pessoa que ele mais deveria amar. Vamos mergulhar juntos no Salmo 3. Imagina só essa frase ecoando ao seu redor, dia e noite. Não tem salvação para ele em Deus. E o que mais dói aqui é que não eram palavras de um inimigo distante, não. Eram os sussurros de uma comunidade inteira, de gente de confiança, se voltando contra seu líder e usando a própria fé como uma arma. E é aqui que o contexto muda tudo. Esta é a oração do rei Davi durante uma rebelião super violenta para tomar o trono dele, liderada por ninguém menos que o seu próprio filho Absalão. Para a gente entender a profundidade desse salmo, a gente precisa primeiro entender a cena. Isso aqui não é só uma batalha, é uma crise familiar e nacional de proporções assim épicas. O próprio título do salmo já nos dá a chave. A dor aqui não vem de um invasor de fora, a dor vem de dentro de casa. É a traição de um filho que Davi amava profundamente, que estava conspirando não só para roubar o reino dele, mas para tirar a vida dele. E aqui a gente vê a dimensão do sofrimento de Davi. Não era só o perigo físico, que já era enorme. Talvez a dor mais aguda fosse a emocional, a humilhação de ter que fugir da própria capital, aquele sentimento devastador de fracasso como pai. E, claro, a punhalada da traição de um filho tão amado e de aliados que simplesmente mudaram de lado. Com esse cenário em mente, os primeiros versos do Salmo ganham uma força tremenda. Davi descreve exatamente como se sente, completamente cercado, sobrecarregado. A palavra usada é milhares. Ele repete, são muitos, são numerosos. A ideia de uma oposição que esmaga, uma desproporção total. É um homem contra uma nação que se virou contra ele. Dá para sentir o peso esmagador dessa realidade, né? Mas o golpe mais devastador não vinha com espadas. Era um golpe teológico. Um ataque direto à identidade dele, à sua fé, à sua relação com Deus. Essa frase era a arma psicológica mais poderosa que os inimigos dele tinham. E eles tinham munição para isso. Eles apontavam para os erros do passado de Davi, como o caso com Batseba, e diziam, tá vendo? Deus o abandonou, ele está recebendo o que merece. Era como se a voz do acusador ecoasse através da multidão, dizendo que ele já estava fora do alcance da ajuda de Deus. E é exatamente aqui, no fundo do poço, que o Salmo dá uma virada espetacular. Davi faz uma escolha consciente. Ele para de olhar para os inimigos ao redor e muda o foco dele para cima. Vamos analisar essa declaração de fé em 3 partes, como a gente vê aqui. Primeiro, Davi declara que Deus é seu escudo, uma proteção que não é só frontal, mas que o cerca por completo. Segundo, ele chama Deus de minha glória. Davi perdeu a coroa, o trono, a honra, mas ele declara que a sua verdadeira dignidade vem de Deus. E por último, a imagem mais tocante, o que exalta a minha cabeça, que significa restaurar a honra e acabar com a vergonha. Então, o ponto crucial é este. A fé, para Davi, foi uma mudança deliberada de perspectiva. Ele parou de focar na ameaça horizontal dos milhares de inimigos e escolheu focar na fonte vertical da sua esperança. A seguir, a gente vê a prova prática dessa confiança. A fé de Davi não era só um sentimento, não. Ela se manifestou numa ação surpreendente. Agora, para e pensa no que isso significa. No meio de uma guerra civil, com assassinos o caçando, Davi consegue dormir. Dormir em paz numa situação dessas é o ato supremo de fé. É a demonstração física de que ele realmente entregou o controle da situação. E esse contraste ilustra uma verdade que a gente enfrenta o tempo todo. A ansiedade tenta controlar o futuro, foca nos problemas e nos rouba o sono. A fé, por outro lado, entrega o controle, foca no protetor e nos permite descansar. No mundo que glorifica o controle, a história muitas vezes é só a exaustão de tentar fazer o trabalho que só Deus pode fazer. É importante a gente entender isso. O sono de Davi não foi negação ou uma fuga da realidade. Foi uma disciplina espiritual. Foi a prova concreta de que ele tinha transferido o peso das suas preocupações e do seu futuro para os ombros de Deus. Na parte final do Salmo, a oração de Davi se expande. Deixa de ser só um pedido pessoal e se torna uma declaração sobre quem Deus é e também um pedido de bênção para o seu povo.
Essa linguagem de quebrar os dentes pode parecer forte, né? Mas a imagem é poderosa. É como desarmar uma fera, tirar o poder dela de morder, de ferir. Davi não pede uma espada para se vingar com as próprias mãos. Ele pede que Deus neutralize o mal e faça justiça. E aqui a gente vê o coração de um verdadeiro líder. É um ato de altruísmo que desafia a lógica humana. No momento de maior necessidade, ele ora pelo bem-estar do seu povo, que incluía muitos daqueles que o estavam atacando. Então, quais são as lições que a gente pode tirar desse salmo? Bom, a gente vê que a verdadeira salvação, o livramento, vem de Deus, não das nossas estratégias. Que a nossa glória não está em cargos ou reputação, mas em quem somos em Deus. Que a paz interior se manifesta do lado de fora e que a fé é uma escolha ativa de perspectiva, especialmente no meio do caos. O salmo termina com essa declaração poderosa. O foco total está na soberania de Deus e no seu cuidado pelo seu povo. É uma conclusão que vai muito além da crise pessoal de Davi e aponta para uma verdade universal. E isso nos deixa com uma questão para a gente refletir. Quando o chão treme sob os nossos pés, quando a gente perde o status, a segurança ou enfrenta uma traição, onde buscamos a nossa identidade? A nossa glória está nas circunstâncias que se desfazem ou está no Deus que levanta a nossa cabeça?